Vamos lá então, parte 2, possivelmente a última parte, eu espero que seja a última parte do vídeo aqui do nosso querido Simulação Z. Então é isso aí, vamos lá. Essa argumentação. Acho, na verdade, que esse é um ponto que eu mais concordei com o argumento. O Goku se sacrificar para tentar redimir da merda que fez. Foi bem maduro sim, apesar de eu ainda ter as minhas ressalvas. Pena que não adiantou muito, mas a verdade é esse seu ponto. A culpa foi mais do Gohan do que do Goku. Eu acho que o único erro mesmo do Goku, acredito, foi ter dado a semente para o céu. Cara, a culpa foi toda do Gohan. Raciocina comigo. O teu filho, ele passa ali, sei lá, todo dia dizendo assim, papai, me leva pro parque, me leva pro parque, me leva pro parque, me leva pro parque, me leva pro parque. E tu nunca leva o teu filho pro parque. Aí um dia tu chega pra ele assim, meu filho, vamos pro parque. Ele diz, pai, não quero. Tu não ia ficar puto? Não teria guardado dinheiro pra ir pro parque, o menino chegar e dizer, não quero mais. Tu não ia ficar puto? Pois é. Não, eu pessoalmente não ia ficar não. Eu só ia ficar tipo, pô, mas você sempre falou que queria ir pro parque. Aí ele, não, só que agora eu não quero mais. Aí tá bom. Aí todo o dinheiro que eu conseguia eu ia gastar com outra coisa. Enfim, eu não ficaria, tá? Eu não ficaria, mas não. O Gohan, ele passa meio mundo de episódios dizendo, eu quero lutar, ai, deixa eu lutar. No momento que o Goku pede pra ele lutar, ele vai lá e diz, eu não gosto de lutar, a minha personalidade, eu não gosto de matar ninguém, eu não gosto de batalhar que nem o meu pai. Cara, isso foi uma incoerência do próprio anime, velho, foi uma incoerência do próprio anime. Mas... eu não diria incoerência, porque, tipo, muitas das vezes que, pelo menos a obra mostrou, o Gohan querendo lutar, era mais pra poder impressionar o Goku e também tentar ser útil. A obra nunca mostrou que o Gohan lutava porque ele realmente queria lutar, porque ele gostava de lutar como o Goku. Mostrava mais realmente que era porque ele queria ajudar, porque precisava e também porque ele poderia ser útil. Então, pra mim, pelo menos, o Gohan ele lutava mais porque realmente era necessário, porque ele se via na necessidade para poder ajudar as pessoas que ele gosta, do que realmente porque era uma coisa que ele gostava, como o Goku, por exemplo. Porque a maior diferença é que o Gohan ele luta mais para poder ajudar os outros, e o Goku ele luta tanto para poder ajudar os outros, tanto porque é uma coisa que ele realmente gosta. Pelo menos essa é a minha interpretação. Aqui é uma base mais de interpretação. Então eu acho que é mais na questão disso. E na Saga Cell, o Gohan de fato ele não tem que lutar. Porque já tinha um Vegeta, já tinha um Trunks, já tinha uma porrada de outras pessoas para poder ajudar. Não era necessário o Gohan. Diferente da Saga Saiyajin, onde o Gohan realmente era necessário. Tanto que o Piccolo ele só treina o Gohan porque ele sabia que o Gohan iria ser necessário na luta contra os Saiyajins, porque ele viu o que o Gohan fez com o Raditz, quando ele deu aquela cabeçada lá. Então, pessoalmente, no meu entendimento, é mais isso. Eu não acho que é um furo, mano. Eu não vejo isso como um furo, como uma incoerência. Eu vejo isso realmente mais como momentos específicos. Naquele momento lá daquelas outras sagas, fazia sentido o Gohan querer lutar para poder ajudar, porque realmente a ajuda dele era muito necessária. Diferente, né, daquele momento onde a ajuda dele não era tão necessária assim, porque já tinha um Goku, já tinha um Vegeta, já tinha um Trunks, já tinha uma galera lá que poderia já poder dar conta sem precisar do Gohan. Tanto que, se não me engano, eu acho que é o Goku que chama o Gohan pra sala do tempo. Nem é um Gohan que se oferece pra ir pra sala do tempo treinar e tudo. É o Goku que fala, né, que, Vegeta, vai você e o Trunks, aí depois vai eu e o Gohan. Então é o Goku que decide tudo pelo Gohan. Na saga dos androides, é a saga onde o Gohan ele menos mostra que ele quer lutar. Pelo menos até onde eu lembro. Essa saga que ele menos mostra que quer lutar, porque ele sabe que ele sabe que é o momento onde a ajuda dele não é tão necessária assim, justamente porque já tinha, né, o resto da galera e tal, diferente das outras sagas. Então eu acho que é mais questão de contexto, assim. Mas depois eu faço um vídeo culpando o Gohan por tudo isso que aconteceu na saga 7. Beleza? Ai, nossa, mano, até parece que eu odeio o Gohan, mano. Cara, coitado do Gohan. Mas tu não citou esses episódios. A gente tá falando aqui dos episódios onde o Goku parece um retardado. Tu não citou esses episódios. Neste ponto só fez falácias, porque tu não citou as cenas. E não precisa ser todas as cenas, amigo. Porque se o Goku fosse mesmo maduro, segundo essa narrativa, ele não pode fazer essas coisas, pois não são atos de alguém maduro. Vai contra essa personalidade, mesmo que seja poucas vezes. Ainda assim, acontece. Só por acontecer, já quer... Tipo, da gente, tá, que eu tô com soninho, mano. Tô soninho do nada, mano. Tá bom. Quebra essa lógica. Esse é o meu ponto. E tu sabe o que é uma pessoa retardada? Se sim, então me diz qual cena o Goku, acredito que do Super, né? Mostra isso. Porque eu acho que vocês não fazem ideia do que de fato é uma pessoa retardada. E eu ainda mantenho essa ideia, mano. Porque uma pessoa retardada nunca faz o que o Goku faz no Dragon Ball Super, mano. Eu acho que eles pegam essa palavra e acabam levando pra um outro contexto. Mas tá bom.
Cara, respondendo a tua pergunta, eu sempre pensei o seguinte: maturidade é sobre como agimos em tempos delicados, né? Então, pra mim, a maturidade não tem a ver com o seu gosto, não tem a ver com você ser calado, ser frio, não. A maturidade ela vai estar naquele momento em que você tem um assunto delicado pra resolver e você consegue driblar ele com maestria. Pra mim. Tá, mas aqui como ele mesmo tá falando, para ele. Ou seja, pra ele é desse jeito. Tudo bem, beleza. Mas outras pessoas podem ter uma visão diferente. Então aí realmente é mais questão de visão, né? Então nem adianta debater muito isso daqui, porque é realmente uma coisa que vai depender mais da visão da pessoa, né? Que é realmente uma pessoa madura pra uma pessoa. Algumas pessoas podem ter um pensamento X, ou outro pode ter pensamento Y, realmente depende mais da pessoa. Isso é maturidade. Claro que o Goku ele não ia ser serião, igual o Piccolo, igual o Vegeta, até porque o Goku nunca foi assim. E houve muitos momentos. Exato, porque ele realmente não é. Surpresa, porque ele não é. No Dragon Ball Z de alívio cômico, mas foram momentos isolados, alívio cômico. Aí, ó, mano, essa parte que eu não gosto, mano, que tipo, mano, ele pega todos esses momentos, aqui ele tá fazendo a mesma coisa que o Galáctico, que é pegando esses momentos e colocando, tipo, mas é só um momento de humor, mas é só um momento cômico, mas é só um momento isolado. Mano, isso me dá muita raiva, mano, meu Deus do céu, nossa, porque, mano, eu sinto muito que eles estão passando pano pra isso, mano. Tipo, é uma cena que refuta o que eles estão falando, só que como eles não têm argumentos pra poder refutar isso, eles só falam que, mas é uma cena isolada, mas é um momento de humor, mas é um momento cômico, mas é isso, mas é aquilo. Enfim, eu não gosto não, tá? Eu não gosto dessa passada de pano, porque eu vejo realmente como uma passada de pano. Então realmente é um argumento que eu não gosto, tá? Mas, tá bom. Agora, galera, no Super, sempre tem uma coisa ou outra que faz com que o Goku pareça ser um cara sem noção. Beleza, eu mandei ele citar cenas e ele vai citar aqui algumas aqui e vai ser interessante a gente poder falar sobre elas. Imagina só, tu é um cara, sei lá, que tira muita nota boa nas provas. No 8º ano ali, tu tirou muita nota boa. Aí do nada, no 9º ano, tu começa a tirar nota ruim, tu vira o pior aluno da turma. Cara, foi basicamente isso que fizeram com o Goku. O Goku, ele sai de um... Não, isso aqui não faz o menor sentido, mas tá bom. Esfera ali, de um cara extremamente estrategista, preocupado. Ele ainda é um cara estrategista, tanto que no próprio Dragon Ball Super tem muitos momentos onde... tem muitos momentos onde... Pode dizer... Tem muitos momentos onde ele faz muitas estratégias, então... Ele ainda continua sendo estrategista. Para o futuro da Terra e tal, e eles regridem o Goku aí de uma esfera ali, de um cara extremamente estrategista, preocupado com o futuro da Terra e tal. Tem muito mais momentos no Dragon Ball Z, onde mostra que ele não se preocupa com o futuro da Terra do que no Dragon Ball Super. Mas tá bom. Eles regridem o Goku para aquele Goku obcecado por lutas, né? Como você vê. Ele sempre foi obcecado por lutas. Isso aqui é uma coisa que ele ainda, pelo menos até então, não conseguiu provar. Citou. E retardado, é isso que eles falam. Vamos. Novamente, mano, o que é um retardado pra você então? Citar aí o exemplo, mano, porque eu sinto que se a gente for pegar aqui, na verdade, vamos até fazer isso agora. No uso moderno, retardado é um termo pejorativo para alguém com deficiência mental, Goku não é deficiente mental, ou para alguém que é estúpido, Goku é estúpido, lento para entender, Goku também é assim, ou eficaz de alguma forma. Tá, isso aqui não é. Bom, o Goku ele se encaixa no termo de estúpido e lento para entender certas coisas. Só que aqui, tipo, ele é estúpido e lento para entender certas coisas, tanto no clássico, tanto no Z, tanto no Super e até mesmo no Daima. E no GT também, mano. Então, né, se a gente for levar esse tema aqui de retardado a sério, então sim, o Goku ele é o retardado, porque ele é estúpido e ele é lento para entender. Tá, então ele se encaixa no termo de estúpido e lento para entender. Que é uma coisa que o Goku tem em todos os Dragon Balls. Então tá. Vamos lá citar algumas cenas, ou alguns momentos de Dragon Ball Super, onde... Vamos lá, mano. Vamos lá. Agora eu gostei. A minha argumentação que ganha força. Primeiro, o Goku ter peitado o Bills logo no início, sem nem mesmo conhecer o cara. Essa parte aqui eu já respondi no meu texto. Eu não lembro se ele chega a falar sobre isso ou não. Mas, tipo, cara, o Goku, ele sempre é uma pessoa que gosta de lutar contra inimigos poderosos. Se ele escuta um inimigo muito poderoso, ele vai ficar super animado. E aqui mais pra frente, ele vai dar um argumento de que, só que o Goku da Saga Buu, ele não é desse jeito e tal. Mano, o Goku no final da Saga Buu, literalmente fica ultra mega animado com o Ubi, quando descobre que ele é muito poderoso. O que mostra que o Goku, mesmo naquele momento, ele ainda tem essa vontade de ficar animado para lutar contra oponentes poderosos. O Goku sabia que o Bills era poderoso. Então, só dele saber disso, ele já vai querer lutar contra o Bills, porque o Goku é assim, ele adora lutar contra inimigos super poderosos. Tanto que não é assim só com o Bills, também é assim com o Jiren, também é assim com vários outros oponentes.
Então, cara, o Goku ter uma mania de querer sempre lutar contra inimigos poderosos é uma coisa que ele sempre teve. Ele sempre quis lutar contra inimigos que ele via que eram super poderosos. Mano, o Goku ele literalmente ri, ele ri da cara do perigo. Ele ri da cara do perigo, mano. Esse basicamente é o Goku, mano. Então, tipo, o Goku querer enfrentar o Bills é literalmente, mano, é o Goku sendo o Goku. Se ele não querer enfrentar o Bills, aí isso é uma coisa que iria ser errado. Porque esse não é o Goku. O Goku ele sempre quer enfrentar oponentes muito poderosos. Então, tanto que aquilo também que eu já expliquei. O Goku, ele é muito educado com o Bills. Ele chega lá e, Bills, a gente pode lutar, porque eu fiquei sabendo que você é poderoso, queria lutar contra você, então a gente pode fazer isso e tal. E ele ainda fala, só que depois não é pra ficar zangado e querer destruir o planeta. E o Bills fala, você tem a minha palavra de que eu não vou destruir o planeta, tá? Então vamos aqui lutar e eu prometo, tá? Tem a minha palavra de que eu não vou destruir o planeta se eu ficar zangado ou alguma coisa, beleza? Beleza? E aí depois disso, o Goku vai lá e luta com ele. Ou seja, o Goku, ele se preveniu de que mesmo querendo lutar contra o Bills, daquela luta, o Bills ele não iria ficar bravo e iria querer destruir a Terra. Porque ele prometeu antes de lutar. Isso só faria sentido se o Goku avançasse pra cima do Bills sem antes pedir permissão. Ele ficar tipo, caraca, nossa, o Bills é muito poderoso. Aí ele chegasse lá, avançasse pro Bills e tentasse dar um soco nele e tal. Aí sim, aí realmente esse argumento faria sentido. O que não faz. O Goku ele pede permissão, o Bills dá essa permissão e ele promete que não vai destruir a Terra. Então tem tudo isso. O Goku se preparou, ele se preocupou com a Terra antes de tentar lutar contra o Bills. Enfim. O Senhor Kaiô avisou pra ele, olha, não vai peitar o Bills. O Goku vai lá peitar o Deus da destruição. Mesmo. Sim, assim como ele fez com vários outros inimigos, mano. Que também falaram que não era pra ele peitar. E assim ele foi lá e peitou. Porque foda-se, mano. O Goku é assim, mano. O Goku é assim. Mano, é aquilo que eu já falei. O Goku, ele ri da cara do perigo, mano. Tá bom. O Senhor Kaiô falando pra ele todos os perigos que se tinha o Bills. O Goku tem inventado de trazer o Senhor do futuro pra fazer amizade com o do presente. Essa parte que eu também já expliquei, então... Essa parte que eu acho que vai ser melhor eu explicar um pouco mais pra frente. Cara, mas o Goku não tinha como saber que o Senhor era perigoso. Velho, o Goku viu o Senhor apagar o universo. Não, o Goku sabia que o Zenhou era perigoso. Isso aí ele sabia. Em momento algum eu uso essa contra-argumentação. Eu sei que ele não falou que eu usei e tal, mas enfim, meio que aqui deu um pouco a entender como se eu usasse ou teria usado esse argumento aí de que o Zeno não era perigoso. Ele sabia. Só que tem a questão de que é aquilo que eu já falei. O Zeno, ele sempre se comportou igual uma criança pra cima do Goku. Ele nunca se comportou como uma pessoa realmente que, sabe, é perigosa e tal. Por mais que o Goku soubesse disso. Só que aqui também tem uma questão. O Zeno, ele só destruiu o universo porque o Goku pediu. Porque o Zamasu tinha se tornado o universo. E o Goku foi lá e, será que você pode acabar com ele? Ou seja, não foi o Zeno que viu o universo e, nossa, o universo, eu vou lá e destruir. Não, o Goku pediu pra ele fazer aquilo. Ele pediu pro Zeno acabar com o Zamasu. E o Zamasu tinha se tornado o universo. Então é óbvio que o Zeno iria acabar com o universo, porque o Zamasu tinha se tornado o universo. Então, tipo, o Goku ele nunca viu o Zeno, por exemplo, apagar alguma coisa simplesmente porque sim, porque, nossa, diversão e tal. Ele nunca viu isso. Se não me engano, eu acho que o Bills chegou a falar isso pra ele, só que o Goku em si, ele nunca viu. Então, até nesse exemplo que ele deu, de que o Zeno apagou o universo tal, sim, apagou. Apagou porque o Goku pediu pra ele apagar. Não apagou assim do nada, sabe? Então ainda tem essa questão. E outra coisa também, mano. Um Zeno ou dois Zeno, enfim, sabe? Tanto faz, mano. Só um já tem o poder de apagar o universo. Então qual é a diferença de ter um ou dois Zenos, mano? O perigo ia ser a mesma coisa. Se um Zeno decidir apagar o universo, dane-se, mano. Ia dar no mesmo. Então, enfim, esse argumento dele aqui eu também não gostei muito, não. Ele viu o cara apagando o fucking universo e ele trouxe o Senhor pra brincar. Ele apagou o universo porque o próprio Goku pediu pra ele fazer isso. Outro Senhor, que tinha o mesmo poder de fazer desgraça, cara. E não ia fazer diferença nenhuma. Se fosse um Zeno, se fosse dois, dane-se, mano. Só um já tem o poder de apagar o universo. Então, dane-se se é um, se é dois, enfim, não ia dar em nada, mano. Aliás, seria melhor ter dois, porque pelo menos assim, um não poderia ficar entediado e poderia fazer alguma merda. Né? Porque assim o outro poderia chegar lá e, ei, mano, vamos fazer isso não e tal. Porque eles poderiam brincar, o Zeno poderia ficar um pouco mais feliz. E assim, né, com ele muito mais feliz, as chances de apagar o universo seriam mínimas. E outra coisa também, o torneio do poder, ele já tinha sido decidido muito antes do Goku trazer o Zeno do futuro. Porque essa ideia só surgiu por causa do torneio dos dois universos que o Bills e o Champa fizeram. E a partir dali que o Zeno ele tem uma ideia de fazer um torneio reunindo todos os universos.
A única coisa que o Goku faz é relembrar o Zeno desse torneio. Então meio que o torneio já ia meio que... a ideia do torneio já tava, né, na cabeça do Zeno, né? Foi tipo, sei lá, o Zeno do futuro que deu essa ideia pra ele, mano. Goku ter falado pro 17 e pedir um barco quando meio mundo dos universos foram apagados. Velho. Tá, mas isso é uma coisa que até onde eu sei ele só faz no mangá. Então meio que dane-se, mano. Aqui a gente tá falando da versão do Goku do anime. Aí aqui mais pra frente ele vai falar que, mas mangá, sei lá o que, enfim, essa parte também é meio idiota, mas isso aí eu vou falar mais pra frente. Tu imagina só, o Goku do Z fazendo isso, pedindo, 17, não, vai lá, peça um barco, né? Peça um barco, 17, não peça pra ressuscitar o pessoal todo, não. É óbvio. Bom, eu já não sei, aí é o Goku do... Aí é o Goku do mangá, então meio que dane-se, mano. Meio que dane-se, porque, de novo, eu estou falando do anime, e o do anime, ele não faz isso. Quem faz isso, na verdade, é a 18. É a 18 que faz isso, e não o Goku. Óbvio que não. Quarto, o Goku tenta poupar a vida do Freeza e reclama porque o Vegeta matou o Capitão Ginyu. Cara, tá falando aqui do mesmo Goku que deu um Kamehameha queima-roupa no céu pra tentar matá-lo, pedindo piedade do Ginyu. Ou seja, ele regride, ele volta a... Não, ele não volta, até porque tem uma grande diferença na questão do Freeza pro Ginyu. Novamente, a gente tem que pegar aqui todo o contexto da cena. Vamos pegar novamente o contexto da cena. Novamente, o Goku, ele ia ir embora, iria deixar o Freeza morrer. Ele só não deixou porque o Freeza pediu piedade. O Freeza chegou lá e, me ajude, por favor, me ajude, me ajude. Então, tipo, ele só ajudou o Freeza porque o Freeza pediu piedade. Se ele não tivesse pedido piedade, o Goku nunca teria ajudado o Freeza. E outra coisa, o Capitão Ginyu, por mais mal que ele fosse e tal, ele não era tão malvado como o Freeza. Então, entre o Freeza poder virar uma pessoa legal ou o Capitão Ginyu tinha uma chance muito maior. Porque ele era malvado, só que não tanto o Freeza. Não como o Freeza. Se eu não me engano, cara, eu acho que isso é uma coisa que eu vou ter que ver, mano. Peraí. Beleza, ok, eu acabei de ver a cena aqui, tá? Só pra poder ter certeza. E a única coisa que o Goku fala, depois que o Vegeta mata o Ginyu, era que, Vegeta, você não precisava ter matado ele. E ele fala aquilo justamente porque eles estavam em um contexto onde o Ginyu não apresentava uma super ameaça. Então essa é a questão. Eu até tava pensando aqui que era outra coisa, só que na verdade ele só fala isso porque o Ginyu, naquele momento específico, ele não estava apresentando nenhum tipo de ameaça. Por isso que para o Goku não precisava matar ele, né? Só neutralizar já tava bom. Tipo, sei lá, dar um golpe pra ele poder desmaiar e tal. Realmente, não precisava matar porque ele não apresentava um perigo, ele não apresentava uma ameaça. Por isso que o Goku chega lá e fala que, mano, você não precisava ter matado ele. E aqui, né, ele usa aqui a comparação com o Freeza, sempre novamente falando, o Freeza, ele apresentava uma ameaça, só que novamente, o Freeza pediu piedade. O Goku, ele ia deixar ele naquele momento. Aliás, é até curioso, porque seguindo essa lógica, nem era pro Goku ter virado as costas pro Freeza. Era pro Goku, né, sei lá, ter subido, dado o Kamehameha e matado o Freeza, aproveitando, né, que ele tava com o corpo todo cortado. Só que pelo fato do Freeza estar com o corpo todo cortado, ou seja, o Freeza não apresentar mais um perigo, que fez com que o Goku não quisesse matar ele. Porque também tem esse detalhe. O Goku também, ele não ia matar o Freeza. Ele só matou entre muitas aspas, o Freeza, porque o Freeza atacou ele. Porque até quando ele deu a energia pro Freeza, ele não atacou, ele só foi embora. Ele só foi embora e deixou o Freeza fugir. Então ainda por cima tem essa grande diferença. De que na questão do Ginyu, o Ginyu não apresentava uma ameaça e o Goku apenas disse que não precisava matar ele. E no caso do Freeza, beleza, o Goku popou o Freeza, o Goku popou o Freeza, só que ele ainda assim iria deixar o Freeza fugir. Iria deixar o Freeza fugir. Ou seja, o Goku ele não queria nem matar nem o Freeza nem o Ginyu, porque ambos ele queria poupar. A diferença é que o Freeza ele só, né, revidou porque o Freeza atacou ele. Então, mano, tem toda essa diferença por cima, mano. Mas enfim. Muitas estacas atrás, velho. Ele volta a ser aquele Goku da saga Saiyajin. Não tem sentido. Sim, o Goku não saber o que é beijar ou não saber como... Essa coisa aí do beijo, se eu não me engano, eu acho que eu falo lá naquele meu vídeo. Então aqui eu não vou ficar perdendo tempo, mano, porque já tem um vídeo muito bom do Augusto, do canal Seção 4, que ele explica muito bem isso. Então né, para não perder tanto tempo assim, tá? Vou só deixar aí o link desse vídeo na descrição, aí vocês vão lá, ver aquele vídeo lá, que naquele vídeo lá ele vai explicar melhor do que eu. E também, né, para não poder tomar tanto tempo assim, né, porque, né, eu quero tentar fazer esse vídeo aqui bem curto. Então tá, se você quiser entender melhor isso, tá, vai lá no vídeo do Augusto, que lá ele vai explicar melhor do que eu e também não vai tomar tanto tempo assim nesse vídeo aqui, né? Então, vamos lá.
tentar fazer uma sombra. Só que spoiler, tá? O Goku em momento algum diz que não sabe o que é um beijo, tá? Ele não fala isso. Isso foi um erro de interpretação das pessoas que viram a cena. Na verdade foi mais uma piada, mas enfim. Uma subtração. Velho, isso aqui tá Novamente, tá? Quem quiser entender, tá? É só ir lá no vídeo do Augusto e você vai entender. mais pro Goku do clássico. Não tá mais naquele Goku do Z. O Goku do Z não sabia fazer uma conta. O Goku do Z que fez 2. O Goku do Z não sabia fazer uma conta? Cara, depende. Tipo, se tá falando que em questão de luta mesmo, ele até que sabe fazer conta. Só que em questão tipo de só chegar e fazer uma conta mesmo, aí não. Tanto que eu pessoalmente desconheço alguma cena mostrando que o Goku realmente sabe fazer contas que não seja em relação a lutas, né? Então, né? Filhos, 2 filhos. Não saber o que é beijar. Velho, Mano, primeiro que pra você fazer filho você não tem que beijar. Você não precisa saber o que é beijo pra poder fazer filho, tá? Porque filho você faz com meninão, né? Com um negocinho aqui, né? Você não precisa de boca, né? Pra poder fazer filho, né? Mas enfim, isso tudo aí, tá? Eu já expliquei lá no vídeo do canal Sessão 4. Então, tá, novamente, vai lá ver aquele vídeo lá, que naquele vídeo lá ele explica direitinho, detalhe por detalhe, toda essa questão aí do Goku não saber que é um beijo e tal. Tanto que, se não me engano, eu acho que eu já até falei sobre isso em um vídeo antigo do canal. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz um vídeo falando sobre Dragon Ball. Eu acho que naquele vídeo eu também explico essa questão aí do beijo. Mas enfim. entende o que eu quero dizer? O problema é que eles regridem a mentalidade do Goku, faz o Goku voltar. Tá, todas as cenas que ele citou aqui foram, na minha opinião, tá? Foram bem ruins, tá? Foram bem fracos. Eu pessoalmente não gostei. 5, 6 sagas atrás. Esse é o problema. Dizer que treino mental não é treino, ensinar. Não, essa parte aí do treino mental, eu concordo completamente. Mas é uma cena que não tá no Dragon Ball Super em si. Ela tá num filme de Dragon Ball Super. Que no caso é o Dragon Ball Super Hero. Ou seja, ele não tá no anime de Dragon Ball Super. Aqui eu estou falando do Goku do anime de Dragon Ball Super. Então aqui ele já tá pegando também um Goku que um Goku que é de um outro produto. Então aí também já tá um pouco de fora, mas eu concordo. Realmente, isso aqui eu concordo. O Goku falar que treino mental não é treino, realmente é uma coisa que o Goku nunca falaria. Isso aí eu concordo 100%. A Caulífula e a outra lá, Kale, né? Treinar e se transformar em Super Saiyajin lá dentro do torneio. Como é que tu vai participar do torneio que teu universo tá em jogo e tu vai ensinar teu rival uma técnica que pode fazer com que ele elimine outras pessoas da tua equipe? Velho, isso não faz o menor sentido. Mas aí nessa questão aí o que eu pessoalmente achei dessa atitude do Goku, o Goku, ele vendo essa vontade que a Caulifla tava sentindo de poder ficar forte, poder se tornar mais forte, acabou despertando o interesse do Goku. E novamente, ele sabe que o Goku adora uma boa luta. Mesmo que seja em um torneio que está valendo todos os universos, novamente, o Goku não é desse jeito. Ele sempre, em muitos momentos, acaba sempre colocando a luta em primeiro lugar. A mesma coisa que ele faz lá em Dragon Ball Z, onde mesmo todo o universo estando em jogo, ele não se preocupa em derrotar o Kid Buu. Ele se preocupa só em ter uma luta justa, em ter uma luta legal, em ter uma luta bacana com o Kid Buu. Aqui no Dragon Ball Super é a mesma coisa. Ele se preocupa mais em ensinar a Caulifla a ficar mais forte para poder dar uma boa luta para ele do que de fato realmente com todo o universo. Porque novamente, o Goku é assim. O Goku, ele não é um herói. Aliás, isso também é uma coisa que a Pokémon deixa claro. O Goku, ele não é um herói. Então, por causa disso, que muitas atitudes que o Goku toma, às vezes pensando muito mais nas lutas do que de fato realmente em salvar as outras pessoas, se deve mais por causa disso. Porque o Goku, ele não é um personagem feito para ser um herói. Não é aquele personagem feito, tipo, para ser aquele cara que só vai pensar no que é certo, que vai fazer sempre de tudo para poder acabar com as coisas, para tudo poder se resolver e tal. Ele não é tipo de pessoa, mano. Ele é aquela pessoa que quase em todas as vezes ele sempre vai acabar colocando o desejo dele de lutar em primeiro lugar. E acabando não se importando com as consequências, com outras coisas que são mais importantes. Novamente, ele também faz muito isso no Dragon Ball Z. Eu mostrei isso várias vezes aqui. Então, tipo, pra mim pelo menos, tá? É mais por causa disso. Novamente, a gente tem que analisar o personagem sendo desse jeito. Porque ele tá falando aqui como se, sei lá, como se o Goku fosse uma espécie de herói que coloca sempre o bem dos outros em primeiro lugar. Que, novamente, é uma coisa que ele não faz. E isso, novamente, ficou muito claro, principalmente no final da saga do Majin Buu. E aquele episódio dele também ele vai falar, ele vai dar uma desculpa aí, que eu, pessoalmente, também não gosto tanto assim. Mas, enfim. Menor sentido. O Goku foi subindo escadinha. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou em Dragon Ball Super, o Goku volta pra estaca 0. Esse é o grande problema. O Goku regride a sua mentalidade. Ele tem uma evolução ao longo, né? Então, mas aí que tá. Em momento algum ele mostrou essa evolução. Em momento algum.
Mas tá bom. do anime, como um todo, do clássico até o Z, quando chega em Super, ele regride para a forma clássica, cara. Esse é o grande problema. Apenas ali alguns pontos, né, em que o Goku age com seriedade, o que por si só já é uma grande contradição. Porque como é que você pega o Goku extremamente, vamos dizer assim, bobão, retardado, e depois... Ele sempre foi bobão e retardado. O Goku do nada volta a ficar sério, velho. Não tem explicação. Bom... Mano, no Z também é assim, mano. Tem vários momentos onde ele é um bobão, ele é um retardado, ele faz coisas que, tipo, são muito idiotas. Coisas essas que você e o mangá lá, tipo, tendo passar pano, só chamando de mas é só um homem de comédia, mas é só aí, mas é só aquela coisinha. Enfim, tentar realmente diminuir, né, pra tentar, né, passar um paninho, né, porque, né, vocês não conseguem, né. Pra mim, pelo menos, já ficou claro que vocês não conseguem refutar esses momentos e por isso vocês precisam ficar só passando pano. Dizendo que, mas é só uma cena de comédia, mas é só de vez em quando, mas é isso, mas é aquilo. Tipo, sabe, novamente, pra mim é uma passada de plano. Porque vocês não sabem refutar essas cenas, porque essas cenas mostram perfeitamente bem que vocês estão errados, que o Goku não é desse jeito. Mas vocês tentam só ignorar e passar esse paninho aí, né? Isso, né, se a gente for, né, isso se a gente for levar em conta os fillers. Porque se a gente for levar em conta os fillers, a gente também tem o Goku que fica pelado no meio de todo mundo sem passar vergonha. A gente tem o Goku que tem medo de injeção. A gente tem o Goku que quando o cara pede pra ele passar o volante, ele literalmente passa o volante pro cara, levando tudo que o cara falou ao pé da letra. Igual como ele faz em Dragon Ball Super, onde o Vegeta fala onde o Vegeta fala pra ele usar a cabeça. E ele literalmente usa a cabeça, ou seja, pegando novamente o que o personagem falou e levando ao pé da letra. Bom, tem vários momentos, tanto no Z, tanto no Super. Assim. É isso. É isso também. Mas é só você ver o anime. O Goku pede pra poder ver o poder do Bills na maior educação. Ele pede isso e ainda fala, mas não é. Aí aqui agora ele vai tentar dar o contra-argumento, né, desse meu argumento aí, né? Enfim. Pra ficar bravinho e querer destruir o planeta, hein? Ele se preocupa com isso. E o próprio Bills aceitou de boas lutar. Ou seja, onde estava o problema? O problema seria o Bills atacar assim do nada querendo lutar. Ele não fez isso. Ele pediu permissão antes. E querer lutar contra pessoas fortes é a cara do Goku. O Goku não quer lutar contra o Bills, mesmo sabendo quão poderoso ele é. É algo que, tipo, é anti-Goku. Ou seja, ele quis dizer aqui que o Goku não querer lutar contra o Bills era algo anti-Goku. Cara, não é que seja algo anti-Goku. É só algo que não dá pra engolir. Tipo, é uma ideia que o Goku tem ali. Como assim não dá pra engolir, mano? Eu acabei de falar que é uma coisa anti-Goku, aí ele fala que, mas é uma coisa que não dá pra engolir. Cara, não faz sentido, não. Mas tá bom, ó. No fim da saga dos androides, o Goku, que é bobão, que vai lá peitar os caras, etc e tal, é bobão assim como eu falei, você entendeu, né? Porque você fala, pois é. Que vai lá peitar os caras, que quer peitar os caras fortes, conhecer. O Goku do Z, quando ele termina ali a saga Majin Buu, ele era um Goku prudente. Tirando aquela parte lá que ele quebra os brincos totaras, né? Tá vendo, mano? Tá vendo? Tipo, tem uma cena que prova que isso aqui é na verdade. Aí ele só vai lá e, mas ignora aqui, mano. Ignora, tirando aquele momentinho lá e tal. Não, ignora aí, mano, ignora. É muito engraçado, mano. Mas ele era um cara prudente. Agora não, ele não é esse cara prudente, mano. Não é. Tanto que novamente, não tem só essa cena. Também tem a cena final. A cena final do Dragon Ball Z, onde novamente mostra ele ficando ultra mega animado com o Ubi, quando ele vê que que o Ubi era muito forte, justamente por ser a reencarnação, a reencarnação do Majin Buu. Tanto que o próprio Goku ele pede isso, né? Ele pede para que o Majin Buu ele reencarne como uma boa pessoa, justamente porque o Majin Buu era muito poderoso. E o Goku queria poder rever ele para eles poderem lutar. Ele fala isso no final. No final da saga do Majin Buu. Ele literalmente fala: eu espero que você renasça como uma boa pessoa e eu estarei te esperando para lutarmos. Ou seja, ele queria voltar a lutar contra o Majin Buu, porque ele viu que o Majin Buu era muito poderoso. Ou seja, a própria obra mostra no seu final que esse desejo que o Goku tem de querer sempre lutar contra oponentes poderosos ainda estava lá. Isso não foi uma coisa que foi mudada no Goku. É uma coisa que o Goku ainda tinha e que foi levado pro Dragon Ball Super. Que no caso é o desejo de sempre lutar contra oponentes poderosos. Isso não foi tirado dele. Não existe nenhum momento que prove 100%, e se tem, você não citou esse momento, onde mostre 100% que o Goku não tem mais essa coisa de querer lutar contra oponentes poderosos. Ele ainda tem isso, e novamente, o final de Dragon Ball Z deixa isso bem claro. Tanto pelo Goku pedindo, né, pro Majin Buu poder voltar, só que como uma boa pessoa, tanto pelo Goku ficando super mega animado, quando ele vê que o Ubi era muito poderoso. Então tem dois momentos no final de Dragon Ball Z. Agora vai levar o quê? Ele também vai ignorar o final de Dragon Ball Z, falando que, tirando esse momento ali, tirando aquele outro lá e tal. Não, você não pode tirar, mano. Tá na obra, mano. Tá na obra. Você gostando ou não, está na obra. Ele volta e pede pra lutar contra um cara que é responsável por apagar qualquer coisa. Tipo, se eu cara agora, ele tirando aquela parte lá que ele quebra os brincos totaras, né, etc e tal, mas ele era um cara prudente. Agora ele volta e pede pra lutar contra um cara que é responsável por apagar qualquer coisa. Tipo, se eu cara... Mano, mas tipo, ele só chega num Bills
Ele só chega no Bills e pede pra mostrar o seu poder. E novamente, ele ainda diz, só que não é pra destruir o planeta, hein? Se você alguma coisa aqui, tá? Não é pra destruir o planeta. Novamente, ele se preocupou e se precaviu. Ele foi lá, quis lutar contra o Bills e toda aquela coisa lá que eu já falei, mano. Então, de novo, mano, o que isso aqui mostra? Pra mim isso aqui não mostra nada, mano, então... Avisou isso pra ele, velho, não tem como defender, não tem, é uma regressão de Deus. Ele só ignorou isso, ele só ignorou. Tipo, eu cheguei e falei que, mas ele avisou e tal. Aí ele só, não, mas não tem como defender. Não tem como defender. Ele nem refutou essa parte, mano, ele só ignorou. Então tá. Teologia, regressão de ideias. Não tem como você defender. Você... E eu tô defendendo aqui na maior facilidade do mundo. Um cara fazer com que o Albert Einstein se transforme no ídolo. É praticamente isso, é uma regressão de ideias, entendeu? Bom, se é uma regressão, então essa regressão começou na própria saga, que você mesmo diz que ele não tem isso, que é a saga do Majin Buu. Que tem 3 momentos que ele mostra isso. Que é o momento onde ele quebra os Bills Potara, o momento onde ele pede pro Majin Buu voltar como uma boa pessoa, e o momento onde ele fica super animado quando ele vê o poder do Ubi. Tem esses 3 momentos que mostram e provam que o Goku ainda tem essa mania de querer lutar contra oponentes poderosos. Isso não é uma coisa que se perdeu na saga do Majin Buu, como ele tá querendo dar a entender aqui, mano. Cara, aí é só pegar o contexto. Os amigos do Goku estavam em perigo por causa das forças de Neo. Ele não foi por conta do contexto do momento, porque se tivesse todo mundo de boas, a primeira coisa que ele faria era ir na porrada com o Freeza. Mas não tinha como ele fazer isso, sendo que ele estava ocupado tentando ajudar seus amigos primeiro. Pronto, aí você já quebra esse seu argumento que você falou, que o Goku era obcecado por lutar. Porque se ele fosse, ele não queria ver nenhum desses, ele queria ver apenas o Freeza. Só que ele foi preocupado com seus amigos, o que já mostra pelo menos um pouquinho, não vou dizer que muito, porque essa daqui não era a melhor fase do Goku, mas ele tinha um pouquinho de compaixão e maturidade nesse ponto. Pois é, cara. Mas você lembra do que aconteceu depois que o Jesse foi embora, né? Só pra voltar aqui à tua argumentação. Quando o Jesse foi embora, o Goku ficou lá esperando o Capitão Ginyu voltar. Pois é, o Goku tinha uma velocidade imensa e o Ginyu tava lá perto do Freeza. E o Goku sente o Ki dos dois. Então, tipo, se ele tivesse tão sedento assim do jeito que você tá dizendo, ele teria ido correndo atrás do Freeza imediatamente. Mas não foi isso o que aconteceu. Lembrando... Essa cena aí eu teria que rever pra poder colocar um argumento. Mas tá bom, dane-se. Essa parte que meio que tanto faz, mano. Lembrando, com isso, eu não quero dizer que o Goku não estava sedento para lutar contra o Freeza e testar o poder dele. Não quero dizer isso. Realmente o Goku queria lutar muito contra o Freeza. Porém, ele não foi esse cara totalmente obcecado em lutas que meio que tu tá querendo dizer. Ele tinha sim uma obsessão por lutas, mas não a ponto de tipo ser igual ao Goku do Super. Novamente, cara, você não... Bom, isso aí é até uma coisa engraçada, porque isso aí meio que eu acabei de mostrar no meu argumento anterior. Então, meio que, né, enfim. Citou as cenas, tem que citar todas elas. Então assim para a gente comparar. Mas Chico, é óbvio que vão ser diferentes. E eu falo isso no vídeo. Os momentos do Z e Super são diferentes. Então é óbvio que vão ter momentos diferentes. Goku fica mais relaxado no Super que no Z. Ele passa mais tempo na Terra fazendo seus afazeres do que no Z. No Z, quase toda hora ele tá passando por alguma situação diferente do Super. Então isso é mais por conta dos momentos do que da obra, os momentos da obra, do que pela personalidade dele. Por isso, é bom analisar ambos os momentos e analisar todos os contextos e cada cena da obra. Sim, você tem toda a razão. Porém, uma coisa é a pessoa ficar mais tranquila. Outra coisa é a pessoa desconstruir uma personalidade criada ao longo de anos. Mas essa personalidade não foi criada, mano. Foi isso que aconteceu. Lembrando que no finalzinho ali da saga Z, né, o Z-End... Mano, aqui é muito engraçado. Eu até coloquei isso no meu comentário, só que, mano, ele pegou o pior exemplo possível, mano, que é o final da saga Z. E eu até falo isso daqui, ó. Eu até falar aqui, né, no final, aqui, ó. Literalmente, o que mais tem nesse final é o Goku ficando super feliz por causa do poder do Ubi. E abandona toda a sua família só para ir treinar ele. Ainda também tem esse detalhe, né? O Goku ele deixa toda a família dele, ele deixa a neta, ele deixa a esposa, ele deixa o filho, ele deixa todo mundo só pra poder ir treinar com o Ubi. Porque pra ele treinar a reencarnação do Majin Buu, que era super poderosa, era muito mais importante do que ficar com a família. Tá bom, né? Enfim. O Goku, ele passa, se eu não me engano, 10 anos ali na Terra, né, com seus filhos, treinando ali todo mundo e tal. E o Goku não se torna o que o Goku se tornou no Super. Ele não se... Não, ele se torna assim. Mano, aparece. Mano, só pela atitude dele de querer lutar muito contra o Ubi, mesmo já sabendo que ele é uma boa pessoa e tal, ainda assim, ele tinha muita vontade de lutar contra ele. Ele ficou ultra mega animado por ver o poder do Ubi. Mostrando novamente que ele ainda tem essa coisa de querer lutar contra oponentes muito poderosos. Igual o Goku do Super. Né? Então, o que aconteceu com o Goku do Super foi uma regressão de personalidade. Entende o que eu quero dizer? Bom, eu entenderia se a obra tivesse mostrado isso, mas o que a obra mostrou, ao meu ver, foi o contrário, né? Então...
Assim, ele era uma ameaça, porque ele poderia sair se algo desse errado. Novamente, uma pessoa madura ficaria sempre focada nos objetivos, mesmo que parecesse tudo fácil sob controle. Só iria parar de levar a sério quando tudo já estivesse estabilizado, até porque o Babidi usava magia, algo que Goku nunca lhe deu antes. Não era tão simples como os fãs querem dar a entender. E não é hoje que fã de Dragon Ball Z faz isso. Coloca personagens em níveis que a obra nunca mostrou. Aqui, FJ, a incoerência está contigo. Afinal de contas, o Goku tinha Super Saiyajin 3, o Gohan e o Vegeta tinham Super Saiyajin 2, e ele já havia testado o poder do Daburá. Então, literalmente, não havia necessidade de desespero, pois sabe o que é nessa daqui, mano? Isso aqui é uma coisa que eu também falei aqui no comentário. E eu acho melhor ler aqui, mano, porque assim eu não vou precisar me repetir. Que no momento da saga. Eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo assim, isso não anula o que eu falei antes. Novamente, uma pessoa madura não iria fazer isso, independente da situação. Está 100% sob controle ou não. Independente da situação, está 100% sob controle ou não. E só um adendo, que quando o Daburá mostrou seu poder pela primeira vez, ele literalmente matou o Kibito e transformou Piccolo e Kuririn em pedras. E de resto, ele só sabe mais do poder do Daburá quando ele luta contra o Gohan, e não antes. E só te lembrar também que na saga Cell a situação também fica sob controle. Quando o Cell vomita a 18 e mesmo com a vitória já garantida, o Goku diz para o Gohan finalizar logo o Cell, pois eles não sabiam o que mais ele poderia fazer. E mesmo assim, com o Cell nem estando mais na sua forma perfeita, o Gohan em 100%, ainda assim ele se preocupou em finalizar logo o vilão, para não arriscar. E vimos o resultado disso. Aí tu acha que esse mesmo Goku, nessa saga agora, iria arriscar de novo, só porque tinha tudo isso que você disse, né? Que no caso era a situação sob controle? Naquele momento da saga Cell, ele foi mais maduro, ele foi mais maduro que esse Goku, e no caso, né, tava dentro da nave do Babidi. E também tem até essa questão aí, né? Porque na saga Cell, mano, tu tinha o Vegeta, tu tinha o Trunks, tu tinha o Piccolo, tu tinha o próprio Goku. Então, tipo, tu tinha esses quatro. Tu tinha esses quatro e tu tinha o Cell, que acabou de vomitar a 18. Ou seja, ele tava muito mais fraco, a ponto de o Trunks sozinho conseguir derrotar ele. E tu já tinha o próprio Gohan, que já tava muito poderoso, porque ele já tava em Super Saiyajin 2. Então, mano, a situação tava muito sob controle. Muito sob controle. O Cell tava fraco, tinha um monte de personagem ultra mega poderoso, o Gohan tava ultra mega poderoso, tava tudo sob controle naquele momento da saga Cell. E mesmo assim, mesmo tudo estando sob controle, o Goku foi lá e disse que era pro Gohan finalizar o Cell. Eu só não lembro direito se ele fala isso quando o Cell ele tá na forma perfeita ou depois que ele vomita a 18, eu não tô lembrado. Eu acho que é só isso aí que eu realmente não tô lembrado. Eu não tô lembrado se ele fala pro Gohan finalizar o Cell antes dele vomitar 18 ou depois. Eu só não tô lembrado disso. Mas enfim, independente, ainda assim o Goku ele fala isso. Ele fala isso e em momento algum, só pelo fato de que agora a situação está sob controle, ele já não quer que o Gohan possa eliminar logo o vilão. Ele sempre quer isso. Ou seja, o Goku, naquele momento, ele foi mais maduro que nesse momento aí da saga do Babidi. E novamente, uma pessoa madura não tem esse tipo de atitude. Até porque novamente, o Babidi, ele trabalhava com magia. E do mesmo jeito que o Goku viu que o Cell, mesmo estando derrotado e mais fraco, ainda assim ele tinha uma carta na manga, que no caso era a auto-explosão, ainda assim, justamente por ele ter visto aquilo, ele já poderia imaginar que o Babidi, por ser um mago, por trabalhar com magia, que é uma coisa que ele nunca viu na vida, justamente por ele trabalhar com magia, ele também poderia ter uma carta na manga. Mesmo que tudo, aparentemente, estivesse sob controle. Então ainda assim era um risco que o Goku estava correndo. Mesmo tudo parecendo estar sob controle. O que novamente não era, ainda mais levando em conta que ele viu, que mesmo quando a situação parecia estar sob controle, ainda assim poderia dar merda. Que foi o que a gente viu na saga Cell. O Cell, mesmo estando muito mais fraco que o Gohan, mesmo tudo estando sob controle, ainda assim, ele tinha uma carta na manga, usou e o Goku morreu. Então já era pro Goku ter aprendido com isso e pensado, mano, não vamos arriscar, tá? Não vamos arriscar porque a gente não sabe o que o Babidi pode fazer. A gente não sabe.
E ele ainda usa magia, uma coisa que a gente desconhece. Mano, não bora arriscar, não bora subestimar, não bora só tipo, só porque tem eu que sou muito poderoso, você que também é muito poderoso. Não, vamos subestimar, tá? Não vamos subestimar porque a gente viu o que aconteceu com o Cell. A gente subestimou ele, mesmo ele sendo mais fraco, ele tinha uma carta na manga, se explodiu e deu merda. Então, né? No momento que eles quisessem, eles poderiam resolver tudo aquilo. Por isso eles estavam tranquilos. Só um Novamente, a mesma coisa da saga do Cell. Naquele momento também eles poderiam ter resolvido tudo. Mas não fizeram, aí o Cell se explodiu e deu tudo aquilo, né? detalhe nesse ponto. O Goku, se fosse mesmo maduro, iria guardar os brincos em caso de emergência. Tipo, usar só se fosse em caso de extrema urgência. Ficaria algo mais lógico. Mas o Goku não é maduro. Por isso que ele fez isso. Cara, eu acho que vou ter que fazer uma parte 3, mano. Que caralho, nossa, mano. É muito longo, mano. Desculpa, tá? Eu tô tentando, tá? Eu juro que eu tô tentando. Eu estou tentando, tá? Esse daqui eu vou parar só nos 50 minutos, tá? 50 minutos eu paro, aí o resto eu finalizo, tá? Pelo menos a parte 3, né, vai ser muito mais curta, né? Então, né? Você já sabe, né? Isso. Tudo para sempre ter uma boa luta. E ainda sem contar o fato de que, por causa dessa decisão do Goku, o universo ficou em total perigo. Se não fosse pela ideia do Vegeta sobre a Genkidama, todo mundo ia morrer por causa que o Goku teve a ideia de arriscar uma luta para ter a vitória garantida. Isso porque o do Super que coloca os universos em perigo na última saga. KKKKKKK. Bom, isso aconteceu porque o arco do Kid Buu, ele foi construído muitas pressas. Tá, agora aqui ele vai falar que, mas o arco do Kid Buu, ele foi construído muitas pressas e tal. Amigo, não interessa, mano. Não interessa, tá na obra. Tá na obra. Independente do motivo que for, aquilo está na obra. Então, se está na obra, então, tanto faz se foi feita a pressa, não interessa, está na obra, meu querido. Está dentro da obra. Então, meio que tanto faz se foi com pressa ou foi não foi com pressa e tal, meio que não interessa, mano, sabe? Pra mim, pelo menos, não interessa, porque o importante é, isso tá na obra, então dane-se, está na obra, então está lá, e é isso, pronto, acabou. Tanto é que você vê que o Goku, ele tem toda uma preocupação com a Terra, ele tem toda uma preocupação em destruir o Kid Buu, o Majin Buu, e, milagrosamente, quando chega ali a saga do Kid Buu, o Goku literalmente regride, né? Então isso se... Só que também é aquilo também, né? A gente tem que avaliar cada contexto que o Goku mostra que tá preocupado com a Terra. Por exemplo, no começo ele mostra mais essa preocupação porque ele estava morto. Ou seja, ele não tinha tanto tempo assim na Terra. Então ele obrigatoriamente tinha que resolver tudo. Ele não podia mostrar que ele estava mais preocupado em lutar do que em resolver tudo, porque ele não tinha muito tempo. Então ele obrigatoriamente tinha que resolver tudo aquilo o mais rápido possível, porque ele não tinha muito tempo na Terra. Então ainda por cima tem todo esse contexto, né? Então, novamente, a gente tem que levar em conta todo o contexto que acontece em cada cena específica. A gente não pode só levar em conta de que, naquele momento ele não estava, mas agora ele tá e tal. Então, mano, tem que levar em conta o contexto. O contexto importa. Enfim. Deu muito porque a saga do Kid Buu, ele foi construída às pressas. Não era pra ter existido saga de Kid Buu, não era, né? Só que como tava dando muito engajamento pro Dragon Ball, né, na época, a saga Majin Buu, a Toei quis estender um pouco mais, justamente pra fazer com que o Goku fosse ali o herói final, né? Só que, tipo, não tinha necessidade de fazer um arco do Kid Buu, certo? Amigo, mas dane-se, se isso aqui é verdade ou não, enfim, não interessa. O importante é que tá dentro da obra. Se tá dentro da obra, se tem tanto no mangá, tanto no anime, então, tanto faz, não interessa. Tá lá e é isso, mano. E tipo, cara... E se tá lá, então a gente tem que usar, mano. Tem que usar. Então não interessa se foi, mas é porque ele tá, não interessa. Tá ali. Se tá naquela obra, se tá daquele jeito, então pronto, acabou, fiz papo. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito desse arco, o arco do Kid Buu. Mas complementando o que você argumentou, realmente foi errado o Goku não ter utilizado os brincos Potara, né? E não era apenas a Genkidama que poderia ter matado o Kid Buu, beleza, John? Tipo, até mesmo o Gohan místico, ele teria mais poder pra poder destruir o Kid Buu. Mas... Eu não acredito muito nisso não, sendo bem sincero, mano. Porque pra mim, tipo, pelo menos a obra deixou muito a entender realmente que a única coisa que realmente poderia acabar com o Kid Buu seria a Genkidama, justamente porque ela literalmente pulverizou por completo o Kid Buu. Porque já viu, né, que o Kid Buu, né, o maior problema nem era o poder. O maior problema era que ele podia se regenerar. Então, tipo, pra você poder realmente acabar com ele, tinha que realmente, mano, não podia deixar nenhuma mísera célula. Tipo, tinha que realmente explodir ele por inteiro. Que é uma coisa que só a Genkidama conseguiu fazer. Se o Gohan poderia fazer isso ou não, eu não sei. Se não aconteceu, então não tem como eu chegar aqui e afirmar. O que a gente pode fazer é teorizar, então... Mas vamos deixar isso aí pra depois. Outro dia eu faço um vídeo e como você é inscrito no canal, você vai aqui e assiste. Bom, 2 pontos nessa parte. Primeiro que estamos falando da versão do anime e não do mangá. Então não importa o que tem no mangá. Nesse caso, é um problema do Goku do mangá e não do anime. Tá, eu acho que essa aqui vai ser a última parte que eu vou responder. E aí eu já vou terminar porque, né, já vai dar 50 minutos e tal. Enfim, aí vou ter que fazer uma parte 3, mano. Ai, simulação Z, por que tu tem que fazer um vídeo tão longo? Não, mentira, a culpa é minha, mano. A culpa é minha porque eu que fiz o textão, né? Então, né, a culpa é minha, tá? Desculpa.
imporquinho. Aqui tá falando sobre o Zenhou, acredito eu, né? Se não tem na versão do anime, então não importa. O segundo é que o próprio Zeno disse para o Goku que queria um amigo. E quem melhor do que você mesmo para ser seu amigo? Não tinha como o Goku adivinhar isso. Aí já é exagero. O Goku não é adivinha para saber que os dois juntos poderiam ter essa ideia. Tem que falar com as coisas que o Goku faz consciente do que vai acontecer. E não do que aconteceu sem ele saber, pois é injusto. E o Goku no mangá acaba salvando os universos na última hora, já que ele aparece bem na hora em que o pai do Whis iria chamar os anjos de volta para destruir todos os universos. O Goku chega na hora e impede essa destruição total com um torneio. Então, ainda acho esse argumento bem raso. Cara, o mangá, por mais que você diga que não importa, importa sim, e muito. Até porque ele é a obra original. O mangá... Não no caso de Dragon Ball Super, tá? Não no caso de Dragon Ball Super. No Dragon Ball clássico e Z, beleza. Até, principalmente o clássico, até porque não existe mangá de Dragon Ball Z, né? Meio que o clássico e a saga Z é tudo meio que tudo junto em um único mangá. Então nesse caso, nesse caso aqui específico, não é. Principalmente porque Dragon Ball Super foi feito primeiro que o mangá. Ou seja, o anime saiu primeiro que o mangá. Então, só com isso, já quebra completamente esse argumento. E outra coisa, eu também já mostrei que em uma entrevista, o próprio Toyotaro falou que a produção do anime e mangá foi feita da seguinte forma. O Toyotaro recebia um esboço do roteiro do Akira Toriyama e a Toei recebia esse mesmo esboço. E aí, tanto a Toei preenchiam esse esboço de roteiro que foi dado pelo próprio Akira, pelo próprio autor. Então, a Toei fez da sua maneira, fez a sua versão, e o Toyotaro fez da sua versão. Em momento algum, o Toyotaro fala que o mangá teve mais participação do Akira do que o anime, ou o oposto. Isso não tem. Então, tanto o mangá e anime são canônicos, porque ambos seguem o esboço do roteiro do Akira Toriyama, mesmo com suas diferenças ainda assim. Tanto que eu explico isso melhor em outro vídeo e tal, mas enfim, então não, isso aqui não serve para Dragon Ball Super. Para os outros sim, mas para Dragon Ball Super não. Em Dragon Ball Super, tanto o anime, tanto o mangá, ambos são canônicos e não tem isso de que um é mais canônico que o outro. Isso, obviamente, né, segundo o próprio Toyotaro. Então, vamos lá. Ele vem antes do anime. Nunca... Não em Dragon Ball Super. Não em Dragon Ball Super. Dragon Ball Super foi diferente. Por isso que o anime saiu primeiro que o mangá. Esqueça disso. E sim, o Goku sabia que o Zenhou era perigoso, porque o cara literalmente apagou um universo inteiro Porque o próprio Goku mandou, porque o Zamasu tinha virado o universo inteiro, e o próprio Goku foi lá e... Ei, será que você pode acabar com ele? Então, o Zeno fez aquilo porque o Goku pediu. olhos do Goku. E não necessariamente seria obrigado o Goku levar ele pra fazer amizade com outro Zenhou. Ele poderia ter dado até um cachorro pro Zenhou, que eu acho... Só que a obra quis fazer assim. Do mesmo jeito que a obra quis que o Goku quebrasse os bichos Potara no final da saga do Majin Buu, entendeu? A obra quis assim, né? Tinha outras possibilidades? Tinha, mas a obra escolheu essa. É isso. Acho que seria bem melhor do que levar ele pra conhecer outro Zenhou. E outra. Eu também acho melhor, mano. Só que, tipo, a questão aqui não é o que a gente acha melhor, né? A questão é o que tem na obra, né? Se a obra mostrou desse jeito, né? Então tá, né? Temos que trabalhar desse jeito, né? Quem teve a ideia de... O Zenhou que teve a ideia de destruir foi o Zenhou do presente, não foi o Zenhou do futuro. Ai, mas você pode dizer que não sei o que nesse caso... Então não tem argumentação, tudo mesmo tá se refutando. Não, cara, porque você tem dois deuses da destruição. Talvez em algum momento, porque tipo, a obra ela passa ali alguns detalhes, ela não passa como um todo. Talvez em algum momento eles estivessem conversando e um deu a ideia pro outro e ele apoiou a ideia e ficou por isso mesmo, entendeu? Mas novamente, né? Aqui a gente tá entrando muito na questão do talvez, aí, né? Aí fica foda, né, mano? Aí fica foda quando a gente fala de talvez aqui, talvez isso e tal. Aí fica um pouco difícil, mano. Mas eu entendi, mano, eu entendi, mas ainda assim eu não concordo muito não, mano. Mas tá bom. Mas, ainda assim, o argumento de que o Zenhou do futuro não destruiu o futuro de Trunks durante 25 anos, porque era só um Zenhou, é bem forte, né? Visto que no presente, dois Zenhous tiveram a ideia de destruir, certo? Só que também tem a questão de que no futuro do Trunks tinha muita coisa que estava mudada, mano. Já começando de que, tipo, por exemplo... já começa na questão do Majin Buu, que foi completamente diferente do que teve na versão original. E já começa também de que na primeira vez que o Zeno vê o Goku é justamente por causa do torneio de exibição que teve entre o Universo 7 e o Universo 6. E se o Goku estava morto naquela linha do tempo, então esse torneio nunca existiu. E se esse torneio nunca existiu, o Zeno nem sequer teve a ideia de fazer o torneio do poder. Porque a ideia do torneio do poder veio do Zeno naquele momento. Ele chegou e... que tal a gente fazer um torneio envolvendo todos os universos? Então até a ideia do torneio ela só aconteceu por causa dessa disputa entre o Bills e o Champa. E o Bills ele só conheceu o pessoal da Terra por causa do Goku. Então, tipo, muita coisa ficou diferente no futuro dos Trunks.
Você tentar usar isso, de que, mas no futuro do Trunks nada foi destruído. Sim, porque o Goku não estava lá, o Goku nunca conheceu o Zeno, o Bills nunca conheceu o Goku, o Zeno ele nunca foi para aquele torneio, a ideia do torneio do poder. Então, né, mano? Então, tem todos esses poréns aí, né? A morte do Goku modificou muita coisa no futuro do Trunks. Então, usar o futuro do Trunks pra tentar usar como argumento, eu pessoalmente não gosto muito porque tem muitos poréns, né? Então, né? Aí fica um pouco mais difícil. Enfim, bom, então é isso, tá? O vídeo já deu 51 minutos aqui. Novamente, perdão por ter sido muito longo, mas ainda bem que o próximo vídeo, parte 3, vai ser útil. Eu acho que essa é a primeira vez que eu divido um vídeo em 3 partes, só pra ele não ficar tão longo assim, mano. Novamente, tá? Peço perdão, mas é assim, né? É o meu jeito de argumentar, né? O que eu posso fazer. Então, galera, espero novamente que vocês tenham gostado. É isso, muito obrigado. Valeu, falou e foi.